Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast, o seu podcast semanal para refletir, rir e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça, você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou Renato Alves. E tá começando agora mais uma vez um Na Mesa Cast. Você acessou, deu play e agora tá ouvindo esse maravilhoso podcast, o melhor podcast de crente do Brasil. Virou rotina. Virou rotina? Acessou o YouTube, youtube.com/. Arroba. Tem que ter o arroba. Arroba Na Mesa Cast, você tá ouvindo. Tá ouvindo o quê? Ouvindo a gente, concordando, discordando, comentando, mas sem deixar de curtir e Sim. compartilhar. E comentar, e dar o coraçãozinho, e fazer tudo que você sabe que é bom É o pra jeito nós. de você contribuir. Enquanto você não pode dar dinheiro pra gente, seria muito bom. Ainda. Né? Dá não. Que Dá não. ganância. Pagar. Você acha que é fácil fazer isso aqui? É nada. Oh. É insalubre. Então, mas aí pode falar, ninguém insalubre. mandou você começar, queridão. Você sabia que ia dar trabalho. Quem? Eu? Perguntou. Nossa. Eu? falando que é Você fala insalubre. eu? Eu tô É verdade. falando que é Dá insalubre. trabalho. Ó, mas a ideia é, Ah, qual que é a nossa ideia? A gente Qual que ficar é? muito famoso, ter uma área VIP Meu Deus. na do céu. nossa igreja e... Não. Nossa intenção é a gente acessar a área VIP. Sim. Você ir visitar uma igreja, Carol, eu ir lá visitar a sua igreja, ou a igreja do Renato, e chegar a ter lá a área VIP pra mim. Vai Meu estar o Deus do nome céu. Família Fernandes, Que isso? Família Renalves Alves. Ai, mano. Queridão, com champanhe. Champanhe. Sem álcool. Sem álcool. sim, Sem claro, álcool. Claro. Cerveja sem álcool também. Sim, Não precisa da cerveja. Sem álcool. Sem álcool. Não pode. Mas estamos dentro dessa realidade, não? O lance também, assim, ó, você que tá ouvindo a gente, você tá curtindo esse podcast, é bom a gente ter um feedback genérico, né? Porque a gente teve alguns comentários já lá nos nossos vídeos já postados. Sim. E o pessoal sempre comenta sobre a opinião, sobre o tema que a gente tá falando. Mas é legal também, o pessoal pode dar um feedback. Pô, por exemplo, eu acho que a imagem podia melhorar. Aí a gente vai responder Investir. de volta, olha, tá aqui o nosso Pix. Porque câmeras são coisas caras. Sim, cirurgiões plásticos também. Cirurgiões para também. Mas Podemos um dia ter inteligência artificial, que a nossa voz pode ser verdadeira e A imagem? um holograma de pessoas mais bonitas aqui, Não, né? eu já sou bonito demais. Quem falou? Sua mãe? Falem por vocês. Sua mãe por falou favor. isso, Renato? Também. Mas assim, dê lá o seu feedback. E outra, né? Vamos supor, eu quero contribuir. Entra lá em contato também. Você pode mandar seu e-mail para namesacastradio@gmail.com. namesacastradio@gmail.com para você entrar em contato com a gente. Muito em breve a gente vai ter A salva, né? Telegram, essas paradas pra gente ter contato com as pessoas. E num futuro, quando a gente puder ir fazer transmissões ao vivo, a gente pode até ter um contato direto, simultâneo, né? Com as pessoas, um contato via telefone. Telefone. Na verdade, Sim. Renato? WhatsApp, Telegram. O que mais? Exatamente. Vamos fazer lives lá- diretamente nos comentários do YouTube. Externos. A gente pode fazer externos. Externas. Eu gostaria de ver o Renato, a Carol, pegar o microfone, ir pra rua. Com os populares. Com os populares. Povo Qual fala. é a sua opinião? No rádio, a gente chama isso de o povo fala. O povo fala. O povo sim, fala. Sim, O povo verdade. fala. Porque é o a quente, né? É o Hã? a quente. Ou o que você acha, Renato, a gente fazer um quadro em que Carol visita nas igrejas. E aí ela, Direto, tipo assim... in loco. Ela pode fazer quadros, gravar, é verdade, poxa. E aí, tipo assim, a gente pode fazer com que ela, por exemplo... Carol Não tem- nas sinagogas. Não tem aquele pessoal que visita os restaurantes, aí dá uma nota, faz uma dissertação Sim. sobre... Ela pode fazer isso. Visita a igreja. A experiência do membro. A gente põe alguns critérios, tipo iluminação, Fumaça, fumaça, Drone. drone. clima, palavra, né? Unção.
unção, Novos coerência convertidos. bíblica, Quem foi na coerência frente bíblica. aceitar Jesus. Quantas Entendeu? Departamento pessoas? infantil. departamento infantil, ela põe uma câmera nos filhos dela pra filmar como é que é o tratamento. O querido Luquita, o Uma menino câmera. mais cristão. Sim, Ele crente. fala, mamãe, a nota desse DI é tal. E ele vai testar. Testar a Vai paciência das pro Sim. Aí do é a DI Helena. com a, Aí é a com a Helena. Helena. Tempo gasto pra palavra de oferta. Quanto que Sim, a gente pode pôr alguns quesitos e a gente nomear. E ela vai, tipo, disfarçada, porque depois de um tempo ela vai ficar conhecida. Vai ficar conhecida. Entendeu? E a gente começa a dar nota pras congregações aí. Brasil afora, Leandro. Ela pode dar nota. Brasil afora. hein? Brasil afora. Ela pode dar nota pra sua área VIP da sua igreja. Sim. Estacionamento, Estacionamento. ar-condicionado. Ela é muito crítica a estacionamentos. É verdade. Entendeu? Então, olha aí, ó. Por que eu vários, sou crítica a estacionamento? vários critérios que nós podemos fazer nesse quadro Carol nas sinagogas. Carol nas Fechado. sinagogas. Então, Você acha? aguardem. Aguarde. Aguarde e confira. Aguardem aí. Aguarde e confira. É Sim. só Posso esperar. estar na sua igreja. Então, assim, eu gostaria de ver a Carol nesse tipo de situação. A pessoa lá em Fazendo- loco. Fazendo matérias desse quesito. E ela entendeu? se filmando assim, ó, falando, ó, gente, a palavra aqui não tá legal, tô indo embora, entendeu? Tô conferindo aqui na Bíblia, não tá certo. Ou então, se você quiser convidar a Carol pra... Pelo amor de Deus. Pra o quê? pra palestrar na sua Palestrar. igreja. Tem palavra. Tem palavra. Aqui tem- Pra cantar. Calem Também. a boca. Ela desenvolve muito bem o momento de louvor. É ou não é, Leandro? Aqui, ó. Como ministra, né? Ministra, sim, conduzindo todo o grupo de louvor, entendeu? Seria uma boa. Tá bom, vamos Ou pro se, tema. ou se ela Vamos lá. começa a Calma. desenvolver, tipo, calma. Calma, Estamos peraí. bolando um papo aqui. Calma Isso que aqui- isso aqui pode gerar alguma coisa. Você já pensou se acontece, Carol? Acontece o quê? Você ir pras igrejas ministrar? Ai, cala a boca, Renato. Pelo amor de Deus. Eu fico nas câmeras. Stand-up. Stand-up gospel. Já Também. tem bastante. Não, Também, também. Tem, mas, vai. Mas pode ter mais uma engraçada. Tô de Você boa. conhece alguém mais engraçado que a Carol, Renato? Na minha vida, Na sua vida? poucas pessoas. Na sua assim. vida ampla. Cara, difícil pensar em alguém assim, no mínimo empate. Empate. Mas Não, eu vou engraçada ser não tem. muito sincero Não com tem, você. não tem. Ai, pelo amor de Mulher. O povo não quer ouvir, gente, essas coisas. Vamos direto ao tema. Dos Sabe que eu shorts. acho que as pessoas, elas gostam mais do nosso papo furado, às vezes? Ah, então acabou, não tem tema. Acabou. Vamos ficar aqui. Aí o povo ouve a gente. Que legal. Ó, Carol revoltada. Você não- Pauta pra quê? Tópicos importantes, estudados. sim, Dias. estudados, temas estudados, pautas estudadas, Leandro. Pra quê? Bíblia, pra quê? Pra Pauta ficar aqui escrita batendo- aqui. Escrita. Pra... Só pra tem. ficar Pra nada? num papinho Não. furado. Não E tem- você acha que os nossos ouvintes querem isso? Ó, A pessoa gasta uma hora Não. do seu tempo pra nos ouvir, Leandro. É. Temas que nós estudamos. Não, olha só. Fala um filme. Último filme legal que você viu. Você fala, pô, qualquer cristão pode ver esse filme aqui, ó. Qualquer eu ia crente. falar mas não dá pra crente ver. Não dá pra crente ver. Não, Você tá esse- assistindo coisa que não você dá pensa- pra crente ver? Você não é que esse crente? História que é da- Que história que é Dos judeus, aí tem uma parada bem forte de matança. Ah, então é? Não é legal. A lista é. Bastardos Schindler. Inglórios? Não, é A lista de a Schindler. Ordem. Que eu A comentei Ordem? com vocês. Ah, É bom esse filme? não vi então, ainda. mas não é bom, mas não é algo a ser indicado assim. Então, Como você tá fazendo agora? Não é indicado. É muito bom, mas não assistam. É que eu Não, ó, eu vou falar. não Tem um assisti filme. ultimamente, tô assistindo série. Tem um filme que é ruim. Mas filme- é bom. Não. Ele é ruim, mas eu acho que o cara que fez ele, eu não pesquisei. Eu acho que ele quis fazer. Ou ele é cristão, é assim, ó. O filme conta a história de que aconteceu algum evento no planeta que as pessoas não conseguem mais dormir. Certo? Não consegue. Aí até conta no filme que, tipo assim, quais são o que de ruim pode acontecer com você se você não dormir. Tipo assim, você começa a entrar na loucura. E, de fato, meio que entra num sistema meio zumbi. Eu vou dar spoiler. Posso dar spoiler? É que o Depende, filme... o filme é ver. de quando? É de quando e tá onde? Cara, eu não Aí faz o sei nem merchan o aí nome da do plataforma. filme.
Cara, como que você indica um filme que você não sabe nem o nome? bom, Aí quando não. as pessoas forem muito procurar bom um isso. filme, aí vai falar, é a galera que não dorme Ó, e que virou tipo zumbi. Você vai achar, Renato, o Não filme? vou. Ó, eu vou te falar, o filme chama Awake. É antigo Ok? esse filme aí, não é novo, não? Deixa eu ver, ele é de 2021. Não é tão velho. antigo, né? Mas ele é antigo. Então assim, ó, aí o pessoal não consegue mais dormir. E aí o que acontece? Como eles começam todo mundo ficar louco, maluco da cabeça, porque não consegue dormir, começa o pessoal se matar, coisa louca. Só tem uma menina no mundo Que que dorme. consegue dormir, que ela consegue descansar. No fim, a mensagem é essa. Sim. Mas por quê? Eu vou ter que dar o spoiler aqui. Então, se você... Por favor, velho. Se Mas você- aí como que o ouvinte... Ele tá avisando que ele vai dar spoiler. Não, mas aí, tipo, qual é o intuito de você indicar? Você tá querendo contar do filme e a lição do filme. então é melhor vocês assistirem. tá Não, bom? mas calma aí. A gente tem Assiste duas- Awake. a gente Não, tem deixa eu duas falar uma vertentes. coisa. Você falar sobre o filme e trazer a lição do filme que é legal, ou você indicar o filme e aí você não pode dar spoiler. Então eu vou indicar o filme. Assistam esse filme, Awake, e depois me fala. Isso. E depois me fala, então, se ele não tem... Se ele não é meio Awake. que assim, a mensagem do evangelho ali. É. Ok? Awake. Vocês vão perceber a parada. Então fica como lição de casa pro Renato e pra Carol assistir Awake. Ok. É que você não falou o suficiente pra me pegar, velho. Não. Também foi- deixa eu não falar foi uma coisa. legal. O porque filme é assim, ruim. A questão é, por que uma pessoa só conseguiu descansar? Exato. Aí você pegou um bom ponto. Por que que essa menina consegue descansar? E nela tá a chave pra todo mundo. Ah, é? Nela tá a chave. E o filme é ruim. Então, tipo assim, ó, a sinopse é meio assim, ó. O filme é ruim. Olha a sinopse. Agora falo eu os vou atores. te Qual é o falar elenco? a Qual é o mensagem. elenco? Não, o filme é ruim. O filme é ruim, gente que a gente não conhece, atores B, Dinamarquês, C. é? Não, O que que é? é Cinema americano, dinamarquês? é americano. Americano. Mas olha, ouve a sinopse do filme. Um evento acontece no mundo, as pessoas não conseguem mais descansar. Porque elas não conseguem descansar, elas começam a se matar umas às outras. De ok? desespero. De desespero, de querer poder e tudo mais. Tá. E aí, só tem uma menina que descansa por causa de uma coisa que aconteceu com ela. E isso que aconteceu com ela tem que acontecer com todos, para que todos possam descansar e recobrar a sobriedade, a sanidade e tudo mais. Mas ela recuperou a capacidade de descansar? Ela Ou ela dorme. sempre descansou? Ela sempre Não foi teve isso. problema. Ela não passou pelo problema que o Eu já mundo tinha inteiro... Deus, Ela mora no ela meio é do mato. Deus. Não. Ela mora era no meio Deus, do mato. Deus, ela Renato. mora, eu tenho certeza. Não, Já matei o filme. Eu não vou nem assistir. não. Eu não vou nem assistir. Na boa. Eu já sei, velho. Sou roteirista. Ela mora no meio do mato, Leandro. Ela mora no meio do mato. Está fora de toda notícia. Ela mora no meio do mato. Parou, não vou falar mais. Vamos pro nosso tema. Mas agora, papo sério. Ontem eu comecei a assistir Alto da Compadecida Caramba, 2, deu vocês viram? Não. O quê? O Não Alto da assisti. Compadecida 2. Leandro, cara, na hora que você vê a bom? primeira cena... Filme brasileiro é Não, cara, ó, olha aqui, ó, olha aqui. Lorde de fezes. Deixa eu falar uma coisa. A primeira cena, cara, é fenomenal. É um... Por que falar. você não... Você não vai imagina... matar. Ó, é a primeira? Ó. A primeira É a primeira? cena. Não. É a primeira. Pode falar. Pode falar. Não. Tá gravando. Ó, olha aqui, Pera aí, olha aqui, ó. primeira Eu não vou... Pode falar. Não, eu vou mutar você. Vou mutar. Sabe o que vai ser maravilhoso se você falar no microfone? Ó, Pelo amor de a primeira Deus. cena... 50 anos de podcast e não A aprendeu primeira ainda. cena, porque Pode qual que é falar. o meu preconceito em relação ao Alto da Compadecida 2? Que Qual que não é? vai chegar no nível do 1. Porque foi tá, muito tá. legal. Tá. Entendeu? Então, tipo assim, os caras tão velho. Na época foi legal e Sim. tal. Então, é Concordo. quebrar a expectativa. Tipo assim, vai cair. O nível. Só que, Renato, a primeira cena, você já fala, quero assistir. Louca, Mas louca, você já louca, começou louca. a assistir. Então, É. que Caraca, essa você barreira do gritou no querer você já microfone. quebrou. Não, 5 minutos só, mas esse Então tipo... fala, qual que é? A primeira cena não fala sobre o filme. Como é que é a primeira cena? O passarinho... Um passarinho. Microfone, o passarinho... Tem um E aí eu acho que é um Passarinho. ônibus, alguma coisa assim, passa e aí, tipo assim... O passarinho é morto a pelo câmera ônibus. pega o passarinho todinho. É muito... Não, é louco. Não, mas é louco. tecnicamente bom. Tecnicamente ou falando, técnico. roteiristicamente Não, eu não falando. cheguei nem quase nenhuma fala. Mas É, aí é IA. Mano, que IA. Ô, Isso é peraí. efeitos Ô, especiais. Renato, a pessoa não chegou em nenhuma fala.
Ela viu efeito Gente, pra especial, você- velho. Produção, Pô, assiste Avatar, meu. Ó, E O tá Avatar indicando. é um filme bom. ó. Não é possível que nós estamos dando play num filme, num podcast. Não é possível, não é possível. Até não. que eu não, saiba. Não. Até que eu saiba. Não, gente, eu vou acabar o podcast agora. Peraí. Até que eu saiba. Vou interromper. Ó, 15 deixa eu minutos de falar. podcast e não entrei no tema. Ó, até que fale. Ó, só dá um Não, ligo, só eu dá um não ligo. quero, Pausa aí, eu pausa não aí, pausa aí, quero. pausa aí. Pausar o quê? Pra pausar o quê? Meu, Leandro, o que significa isso? Como que... Ô, ouvinte, pausa o podcast e Poder vai dar lá um ver tempo o aqui início de Alto da Compadecida Por 2. favor. Ah, por favor, né? Ainda mais Ó, dá um ligo. filme brasileiro. Ah, não. Ó, olha lá, Leandro. Não. Olha- Só pega, a só cena. pega, só pega. Meu Deus Olha do a cena, céu, Leandro. meu- Olha a cena, é um urubu. Tomara Pra você que não tá vendo. É, pra você que não tá vendo. Um carro passou por cima do urubu. Acabou. É isso. Era isso? Era É isso? Assistam o Alto da Compadecida 2. Não indica, eu não sei, eu não assisti inteiro. Os primeiros 40 segundos são espetaculares. Meu Deus do céu. Leandro, Tudo que a pessoa viu foi um efeito urubu especial, um efeito especial de um urubu. sendo atropelado. Cara, Não, isso aí pra pessoa ser cancelada é 2 segundos, né? Ela achando legal um urubu ser Luiz cancelado. Amel, verdade, cara. É verdade. Ô, Carol, vamos lá. Outro filme aí. Não, pelo Não, amor de agora Deus. é o tema. Gente, Vamos pro nosso tema. Qual o Vamos nome pro do nosso filme tema. mesmo que você falou, que você assistiu? Eu não anotei. Awake. Awake. Awake, tá? Eu pego na transmissão. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar de novo. Eu vou tocar de novo a vinheta pra ver se vocês acordam, ó. Muito bem. Bora. Carol, Bora. hoje nós vamos falar sobre a conversão de pessoas famosas. Que é Sim. lícito. É bom. Será que convém? É Será que lícito. convém Evangelizar um famoso se converter? Todos pecaram e carecem do Senhor, tanto famosos quanto não famosos. Então, Sim. Qualquer é muito pessoa. bom, qualquer pessoa. Tá, então qual é o nosso ponto? Qual é o Nosso ponto é o impacto disso, né, de um famoso, muito reconhecido, ponto? Ah, Na né, que tem uma comunidade. visibilidade, que tem, né, uma reputação e tem influência. O impacto disso, Influenza. o impacto disso para A a comunidade. comunidade. Sim. para a comunidade? É, não comunidade, para a mensagem do pra evangelho? igreja, para mensagem, O testemunho. o testemunho, Isso casa um a pouco. repercussão. Isso casa um pouco com o nosso segundo tema, que foi testemunho, né? Nosso segundo podcast lá, o episódio de número 2. Se você acessar lá, a gente fala um pouco sobre testemunho, Sim. falando a respeito da nossa caminhada, né? Mas qual é o lance? Que, invariavelmente, aí a gente vê cristãos... Eu gosto dessa trilha. A gente vê cristãos não, a gente vê pessoas famosas se convertendo e o que é interessante disso? Que aí, normal, né? A pessoa, quando ela se converte... A mensagem vai chegar nela, né? Não, a pessoa chegou, a mensagem chegou na pessoa e ela se converteu. E ela já é muito famosa, Sim. ok? Só que ela tem práticas antigas. Como qualquer pessoa. Só que agora, por aqueles que estão olhando pra ela, que é o Brasil todo, crentes e A não crentes, autoexposição. agora todas as outras pessoas começam agora a avaliar ela, não só por quem ela é, mas agora também por aquilo que ela diz que ela acredita. Sim, pela Vivo, lente do né? crente. Que é o que a gente fala do testemunho. Exatamente. Porque aí as pessoas começam, mas você não é crente? Vamos dar um exemplo aqui bem famoso, né? O nosso menino Ney, Garoto Ney. garoto Ney. Menino Ney, quando ele tem uma conquista, ou quando ele voltou pro Santos e tal, aí ele veio com a É faixinha. a faixinha, 100% Jesus. Que é uma faixinha ousada. Ousada, 100%. Ousadia. Por isso que ele era conhecido como ousadia e alegria. A gente podia diminuir o percentual. Tipo, 37%, alguma coisa, 37% de Jesus, alguma coisa assim, né? O resto do mundo. 33%, né? É. Mas, tipo assim, aí o cara coloca 100% Jesus e aí eu acho que ele não considera que ele vai ser avaliado, julgado por todos. Não por mim, Sim. sinceramente, não por mim. Mas, tipo assim, não pelo Renato, não pela Carol, não por nós aqui. Mas ele tá agora, quando ele coloca 100% de Jesus, como a gente falou lá no segundo episódio, agora é a questão do testemunho. Sim. Né? Que nunca, né? Que a maior parte dele não tem
uma conduta de um crente padrão. Pelo menos as notícias que se chegam. Eu não quero falar... E percebam, quando a gente tá falando sobre isso, a gente não tá em nenhum momento questionando a salvação das pessoas. Porque isso é uma coisa individual e do Senhor, isso é Deus quem vai dizer ou não. Agora, o que nós estamos colocando justamente é essa prática de fé. Sim. É eu viver de acordo com aquilo que eu creio. Sim. Então, quando a gente vê aí alguns famosos se convertendo e logo após isso, ou né, na sua caminhada, e aí eles têm algumas atitudes que você vai falando, pô, mas como que o cara tá fazendo isso e agora... E aí nós, como cristãos, a gente tem que ficar explicando, às vezes, né? Sim. Justificando para aqueles que não são cristãos, né? Então, Em tese, a gente mora num país idólatra, né? A sim. gente tem uma... Não um país, né? Eu acho que o mundo, o ser O humano... homem é Humano, idólatra. Desde a criação. A gente percebe isso, por exemplo, quando Bruno Mars vem tocar aqui no Brasil, vem cantar no Sim. Brasil. As pessoas ficam dias para conseguir o ingresso pro show dele, Sim. né? YouTube, Bruno Mars. Então a gente, por essência, a gente é um povo idólatra. Sim. E a grande questão também, quando uma dessas pessoas se converte, é que a gente não percebe, mas essa perspectiva idólatra muda também. A gente leva ela com a gente quando essas pessoas se convertem. Porque muitas vezes, quando essas pessoas estão no culto, elas se tornam foco. Sim. Tanto que a Né? gente viu recentemente aí o lance da área VIP, que a gente tava brincando agora há pouco, e tem muita gente que vai justificar falando, pô, tem que ter uma área VIP pro cara dentro da igreja, porque como ele é famoso, ele chega lá e as pessoas ficam... Ficam em cima dele. Bom, é que isso é uma outra discussão, né? Porque o problema é como a gente tá discipulando as pessoas nas igrejas sobre como elas olham pra outras pessoas, sejam elas famosas ou não, Sim. né? Não E sei no reino se- de Deus não tem isso. Não Não tem tem. separação. Não sei se vocês viram uma... Eu vi um corte, eu não vi o programa todo, mas o... Perigoso. Qual que é o Zezé de Camargo? É o Luciano. É o Luciano. É o Luciano. É o back vocal. Ele se converteu, né? E aí ele foi dar uma entrevista lá no Pedro Bial. E na plateia o pastor dele estava lá. E aí o Pedro Bial fez uma pergunta pro pastor. Como que o senhor lida com o fato de ter, né, alguém famoso na sua famoso. igreja? E ele falou, na minha igreja, o Luciano, ele é como qualquer outro membro. Boa, nem E- conheço esse pastor, mas já gostei dele. Já Então, gostei dele. esse é o contraponto. Então, quando a gente fala de que a igreja toma como decisão fazer uma área VIP, é porque ele já está condicionando a igreja, né, os membros ali, a olharem para aquela pessoa de forma diferenciada. Mas não deveria, somos todos iguais Sim. perante ao Senhor. Né? Mas o interessante disso aí é que você olha hoje e a gente, na verdade, tá vendo um rumo que as coisas estão tomando de pastores ou mesmo cristãos que tem como objetivo serem famosos por conta da rede social Sim, e tudo mais. sim. Pô, vou te falar, ó, eu no passado, aí num passado não muito longínquo, eu era da igreja Cristo Salva. Sim. E o fundador da igreja Cristo Salva era o tio Cássio. E o tio Cássio, ele teve uma relevância na época dele, né? A igreja Cristo Salva foi uma igreja muito relevante ali no seu tempo e tudo mais. E ele, pra vocês terem noção, por exemplo, uma das pessoas que visitou a igreja Cristo Salva, foi de lá que saiu a oficina G3, eles eram o grupo 3 da Cristo Salva, foi de lá que saiu a Renascer, então, beleza. E mais uma das pessoas que foram lá, que eu ouvia contar a história das pessoas que eram de lá há mais tempo, era o Chacrinha. Nossa. É um dos caras, outro cara que foi lá, o Jô Soares. Mas que é? Ele o Chacrinha só visitou, né? Ele não... Não, e dizem que o Chacrinha se converteu lá. É? Não sei te dizer se ele se converteu de fato, não sei. Ninguém mas... sabe. na Isso verdade, é né? mas Tomara. dizem que houve esse momento lá em que eles Sim. E outra pessoa que foi na Cristal foi o Jô Soares. Olha. E o pessoal contava que o Jô tentou levar o tio Cássio pra uma entrevista no Jô. Olha. E ele nunca foi. Porque ele não Porque queria ele dizia esse tipo que, de não, repercussão. que não era pra ele aquilo, que não... Mas eu acho... Hoje isso- ele iria. Será? Você tá julgando o tio Cássio, já morreu, hein? Cuidado. Cuidado. Tá mexendo com coisa cuidado. grande. Mas é porque hoje, como a mídia, como principalmente a internet e tal, traz uma repercussão muito grande quando principalmente você dá alguma entrevista, e a mentalidade é, temos que alcançar a maior... Hoje a mentalidade é um meio para que isso aconteça. Então, por isso que tem um monte de pastor dando entrevista, indo em podcast. Aqui não vai entrar. Não vai entrar. Se você quer repercussão. Vou ter que acabar de Vai, novo cara. mais um episódio Mais um aqui, assim, porque eu não vou segurar isso. Abruptamente. Você, pastor famoso, se você quiser vir, venha, por não favor, você sei. tá convidado, dependendo de quem Depende do teu for. coração. Depende do porquê que você tá vindo. Não. Tem alguns pastores que são conhecidos que eu gostaria de ter
dois minutos de conversa. 2 dedos de prosa, né? Tal. Mas eu acho que isso daí abre pra nós uma questão louca e da gente conversar sobre essa questão da gente querer ser famoso e como a gente valoriza essa parada da celebridade. Sim. Porque A gente sempre coloca alguém num altar, né? Cara? Sim. Isso é fato. Isso. E mais, né? E a gente quer estar nesse altar. Mas, na esteira disso, a gente acaba desvalorizando aquela questão do evangelho anônimo. Entendeu? Que, na verdade, deveria ser todo... cristianismo, ele deveria ser anônimo para que somente o nome de Cristo seja o que está exposto, né? Exatamente. Porque se você for ver, o evangelho chegou até aqui, a gente teve Calvinos, a gente teve Johns Wesleys, né? A Sim. gente teve grandes homens aí, mas se a gente for tirar por número, por base, o evangelho chega até onde chegou por causa de pessoas que a gente não conhece. Sim. Por causa Milhares delas. de milhares de obreirinhos que estavam lá no fim da igreja, intercedendo pelas vidas, recebendo os irmãos. E essa pessoa, ela tem no reino de Deus tanto valor quanto, ou até às vezes mais, não tenho como avaliar isso, mas Deus vai nos dizer isso quando chegarmos lá. Sim. Mais do Porque o maior no reino é o menor. Exatamente. Então a gente pode partir por essa perspectiva. Sim. Eu acho que o lance é a gente avaliar também que esses ídolos que a gente produz, né? Eles são colocados de uma forma que as pessoas não são discipuladas de um jeito dentro da igreja ou não olham para a palavra de Deus de uma forma que lhes dê um parâmetro de entender que todos somos iguais diante de Deus. Sim. Como esse pastor aí do Zezé de Camargo e Luciano aí. Eu sou o Luciano. É o Luciano. O outro primeiro não, não vai. não foi. Ele falou, ele é só mais um membro. E tá certo, somos todos irmãos, né? Sim. Na igreja não tem pai, não tem avô, né? Não tem rico, não tem filho, pobre. Não tem filho, né? Muitas vezes assim e tal, por assim dizer. E a gente olhar todos de uma igual forma. E tipo, pensar, poxa, quando aquele cara ali que joga uma bola bem se converte, ou aquele cantor que se converte, ele é tão recém-nascido na fé e tão necessitado de discipulado como eu fui lá atrás. Sim, sim. Né? Eu não tenho que olhar pra ele, nossa, o cara tá se convertendo. Não, cara, ele é um irmão que vai viver comigo na eternidade. E eu acho que muitas vezes isso inverte e a gente começa a adorar essas pessoas. Sim. Né? E aí a gente não se atenta que muitas práticas erradas, que assim, tem esse lado bom que eles influenciam muitas pessoas e muitas pessoas passam a ouvir o evangelho, mas muitas vezes por eles permanecerem numa prática sem discipulado, eles também influenciam pro mal. Porque pode influenciar a atitude de muitas pessoas, né, cara? E outra, né? E não só isso, mas também manchar o nome de Cristo, assim mesmo, né? Não o nome de Cristo. Cristo, ele é intocável. Você entendeu o que eu tô falando? Sim. Mas, tipo assim, manchar uma conduta. a fé, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, aí é isso que é ser crente, entendeu? Esse tipo de coisa. Exatamente. Porque é uma situação muito delicada, principalmente quando você vê cristãos famosos, tipo assim, recém-famosos, tendo atitudes, o cara foi lá e traiu a namorada. Por exemplo, falando do Neymar, né? O menino Ney. Eu lembro que há um tempo atrás o pessoal tava revoltado com alguma coisa que o Neymar fez. Sim. Primeiro, estavam revoltados por causa do filho do Neymar lá, que a menina engravidou, tal, não sei o quê. E aí eu vi um monte de cristão falando sobre a traição. Porque como o cara traiu a mulher e ela tava grávida... E eu não vi nenhum cristão, por exemplo, falando assim, pera aí um pouquinho. Ele engravidou uma menina que nem era esposa dele. Sim. Tipo assim, mas a gente tava levando pra uma outra parada, ou mesmo defendendo o cara porque ele era crente. Mas, pera um pouquinho. Mas o cara fez algo fora do casamento. Ele tem que ser disciplinado, alertado, né? Não é? Corrigido pelos irmãos. Se ele carrega lá, né, uma faixinha de 100% Jesus, se o outro fala que é de igreja X, Y, Z, a gente deveria, no mínimo, estar preocupado com, se a gente tem acesso a essas pessoas, a direcionar, se você é cristão, é aqui, esse aqui é o caminho aqui, é aqui que você deveria... Porque não dá pra gente, tipo assim, aceitar uma pessoa que, é atriz pornô Cara, não tem como. Tem uma incongruência nessa... Né? Tem uma... Ideias entram em choque, né, nessa dinâmica aí. E aquela coisa do... Rodolfo Abrantes, né? Sim. Quando ele se converteu... Sim.
foi no auge, né, da carreira, e o cara, né, ele ficou meio que anônimo, e aí imagino eu que para estudar, né, para ter de fato ali, né, um entendimento sobre o que estava acontecendo com ele. Então é o abrir mão, né? A gente vê pessoas que se convertem, pessoas famosas que têm muita coisa, né? Que tem muita coisa, tem reputação, tem grana, tem projetos, tem patrocínio, tem muita coisa. E aí o abrir mão de tudo isso para poder seguir a Jesus é difícil. Até Só que aí, em contrapartida, a gente também encontra discípulos que talvez passem a mão na cabeça e falem: calma, tudo tem um tempo, ou não precisa, né, sair do... É condescendente com o erro, né? Porque não perder afinal o cara. é o teu trabalho. Pra não perder o cara. É o teu trabalho, é da onde você tira o teu sustento. Então, essa coisa do abrir mão é muito complicado, né? Até porque, assim, ó, quando a gente se converte, isso serve pra quem é famoso, pra quem não é, pra quem é adulto, pra quem é jovem, pra quem é ancião. Cara, você inicia uma nova vida. Sim. Uma vida com você. É um renascer, não é? Só que aí o que acontece? Que nem você deu um bom exemplo do Rodolfo, que é um cara que ele se converteu e ele saiu, ele tipo abriu mão, aí depois ele voltou, tá? Ele assim, as músicas do, como que chamava a banda dele? Raimundos. Horríveis. Pra você. Muito ruim. Olha pra você, velho. Não, ruim. Cuidado. Raimundo. Não. Pro que ele fazia. Quando eu era. Pro que ele fazia, é o que eu sempre faço, eu faço a divisão. Para isso que era... Não, é ruim. Era bom. Não, mas peraí. Para Você vai entender o que eu vou falar. Hoje você escuta Rodolfo? Hoje não também. Então, por quê? Continua ruim, continua então, ruim. É isso que ele tá falando. Então é musicalmente. Tô falando É musicalmente. isso que ele tá tá. falando. Eu não tô Então, falando que as beleza. músicas do passado eram A boas. letra era boa, não. Eu curto hoje o Rodolfo. Ah, tá. Eu achei que você curtisse Raimundos. Eu curto o Raimundo. Não, mas até tem, hoje. você não curtia Raimundos? Muito. Eu fui em show dos Raimundos. Aí, ó. Tá vendo? Por que ela Eu tá te vi o julgando? Rodolfo, ó. Eu vi o Rodolfo. E isso que é muito louco pra mim sobre a conversão dele. Fala aí. Eu vi o Rodolfo naquela época. Então. E é muito louco, tipo assim, você vê que realmente foi um negócio genuíno, sabe? E que graças a Deus, né, através da vida dele, muitas pessoas, Sim. né, passaram a seguir a Jesus através do testemunho dele. É muito louco. Mas ele teve que abrir mão. Ele abriu mão de muita coisa. No auge, Então, né, meu da ponto carreira. é aí, ó. O Ele lance... se permitiu ser discipulado. E ele, Isso aí. e ele abriu mão geral, assim, e o que eu acho interessante disso é que quando você olha pra Bíblia, todos os grandes homens que eles eram notórios no tempo deles e se converteram, ou mesmo receberam um chamado, eles primeiro se excluem, Isso. tipo, eles se exilam, vamos colocar assim, Sim. recebem ali um ensinamento tal, e voltam. Com Paulo foi assim. Entende Paulo o que fica tá um pegando, tempo fora né? do circuito, quando ele se converte. Depois ele volta exercendo o ministério. Moisés, ele vai lá, tem aquele episódio que o hebreu tá apanhando, tá, depois os hebreus brigando. Aí Deus chama ele, antes de Deus chamá-lo de fato, ele se isola 40 anos. Aí Deus chama ele e ele volta. Aí, Tem um mas tempo, ele né? mas percebe que a conversão de um notório ali. Então assim, quando você olha nas escrituras, é comum ver esse processo Movimento, né? de tipo assim, ó, ou quando Deus chama, ou quando o cara se converte, o cara tem uma exclusão, depois ele volta. E quando a gente olha hoje, o que a gente percebe normalmente é que isso, eu falo pra gente até julgar a nossa vida, do que nós também abrimos mão. Porque nós estamos julgando aqui, né, fazendo uma avaliação sobre pessoas que são famosas, né? Aí ela se converte. E a gente não vê muitas vezes esse processo. O que vê normalmente é o seguinte: o cara se converteu, aí ele já tá naquela plataforma de fama e já quer exercer um ministério. Só que, cara, não tem como. Tem um processo, Mas né? é que eu acho que falta gente pra confrontar. Sim. Tipo assim, pra falar, ó, você tá numa vida errada, você precisa se converter. Que eu acho que foi o que aconteceu com o Rodolfo. Eu acho que foi o que aconteceu com a Baby Consuelo. Eu acho que, de certa forma, pelo que a gente tem visto nos últimos tempos, é o que tem acontecido com a Cláudia Leite. Inclusive, Então. foi hostilizada agora É o que tem recentemente. acontecido. Não é não isso? foi. Eu já vi você uma... viu a fofoca de ontem? Eu já ouvi a fofoca, Eu não fiquei pra ouvir a fofoca. O que pegou lá? Não, é que na verdade eles estavam vaiando outra parada que aconteceu e e a aí o mídia pessoal colocou colocou como se ela tivesse sendo... Mas esse exemplo da Cláudia Leite é importante porque assim, ó, ela se ok, converteu. ok. Aí ela, tipo, meio que trocou uma letra que ela falava, né? mas Iemanjá por pro Yeshua. Mas Exatamente. ela tava lá ainda. Né? Mas tá lá, Tá tipo lá assim... ainda. A Baby Consuelo fez a mesma coisa com músicas dela. Eu só tô dizendo assim, que a pessoa começa a se ver
Não tem como você ter um encontro com Cristo e continuar da mesma forma. Não tem. Sim. Aí você fala, poxa, mas eu preciso trabalhar. Aí você fala, poxa, mas eu vou continuar cantando essa letra que vai contra os princípios e contra a palavra que eu creio hoje. Aí não, então vou começar a substituir. Mas aí, de qualquer forma, vai começar a ter que acontecer o que aconteceu com o Rodolfo, com a Baby Consuelo, que por um tempo eles ficaram exilados. E você Sim. não faz mais não consegue mais conviver dentro daquele... É aquela lógica, né? Você saía, ia pra balada e tal, aí se converte. Cara, se você entrar no mesmo lugar que você entrava e aquilo não te incomodar... Sim. Por tudo, pelos princípios, por aquilo que Deus, né, nos instrui. Não, pode até acontecer, mas existe um trabalho, né? Um Isso, tempo, é um processo. Né? Mas porque o que eu acho interessante desse caso da Cláudia Leite é que aí ficou um lance assim, ó. Aí, de um lado, né? De um lado ficou, pô, ela não pode trocar as letras, isso é intolerância religiosa. Aí do outro lado, os que são pró, né, isso aí, ou mesmo até cristãos, começaram a falar, não, porque ela pode trocar porque a música é dela. Meu, a discussão não é essa. Pra nós cristãos deveria ser tipo assim, cara, se ela tá sofrendo essa perseguição, Sim. faz parte da nossa fé. É isso. É isso aí. É isso, Cláudia Se Leite. estão te jogando pedra, É isso, acostume-se. bem-vindo. Porque via de regra, a gente vai ser realmente perseguido quando a gente mudar a nossa vida. É que nem quando, tipo assim, você tem amigos, vamos dar um exemplo que é... Prático. Pode acontecer com qualquer um. Vamos supor, tá? Eu bebia lá e tinha uns amigos que eu bebia toda sexta-feira. Sim. Aí eu me converti. Aí eu chego pros caras e falo, não bebo mais. Aí os caras vão começar, não bebe, vai começar a me aloprar ali, não sei o que tal. Cara, Exatamente. é a mesma coisa. Exatamente. Faz parte de você passar por isso e até de você de repente ter que virar e falar assim, então galera, não vou vir mais aí de Sim. sexta, ou eu não vou mais colar naquele pico lá que a gente colava, porque eu agora sou cristão. E o cara vai ser ali meio aloprado, meio deixado de lado, e faz parte Exatamente. da fé. É isso. O Rodolfo fala um negócio desse aí, Leandro. É mesmo? Exatamente. Igualzinho que você falou, cara. Ele fala que... Então o Rodolfo é um cara inteligentíssimo. O que ele fala, ele no testemunho dele, uma vez, até foi um dia que a gente foi juntos, eu acho. Não lembro se o Leandro foi. Mas a gente foi lá, ele pregou no Bola Nossa. de Neve de... Lá da Sim, rua Tatuapé. Tuiuti. Tatuapé, meu Deus. E ele me lembrou comentou- do negócio agora. E ele comentou um negócio, naquele dia... Comentou muitos negócios aquele Muitos dia. negócios. Mas ele falou assim, ó, vocês acham que... Tem pessoas que falam que eu tô pregando, eu virei evangélico pelo dinheiro. E ele Sim. fala, um mês meu hoje, bem trabalhado, corresponde a um show que eu fazia. E a Sim. multidão das pessoas que me criticam é 10 vezes maior do que a que me elogia. Do que as que falam, poxa, é isso aí mesmo. Então, as pedras virão. Quando você levanta a bandeira de Cristo, isso é normal, né? Sim. E a gente não pode fazer acepção dessas pessoas, a gente tem que, de fato, discipulá-las. Tem até você abriu a Bíblia para ler algum texto? Eu ia Não. ler um texto aqui, Não. que é Tiago. Então lê. Lê o Vai ler? Cid Moreira. Ele vai ler? De novo, Cid Moreira? Cid Moreira, de novo? De novo, é que o texto é longo, Cid Moreira é meio lento. Qual que é o seu texto? O texto é longo? É um Mas pouco. Tiago? Ó, mas também, Mais pera grande? Tiago? Texto grande em Tiago? É, É um Lê na texto Bíblia, lê na longo? Bíblia. a Bíblia. Vai, Cid Moreira. Ai, meu Deus do céu. Ressuscita Cid Moreira. Ele morreu, né? Morreu tem um tempo. Quem morreu? O Cid. Não é possível. Oxi. Ô, Com Renato, 102 anos. você vai ler um texto, então? Vou ler. Sem Cid? Lelê. Lelê, você que é famoso. Tocou com Daniel. Conte-nos. Tocou com o Que Daniel. Daniel? Fala. Essa é uma Não, história, é uma outra história. Não, eu vou cancelar esse Calma. quadro aí. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre,
Você, fique ali em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Lelê, sim, dizei o que quereis. É isso. Eu tinha aberto lá em Lucas 14, 7, Olha lá. 11 também. Ela quer. Não vou pôr voz pra vou você, ler. não. Desculpa. Não tenho. Eu não, Qual é o eu texto? Não sei imitar. Eu não sei imitar. Não, mas é que é pra você ver como isso tá muito... E se você falasse no microfone, como ia ser? Isso tá... Nossa. Eu tô Leandro, procurando. Impressionante, a pessoa não fala no microfone. aqueles microfones aqui, ó. pra É, Carol. pô, vou ter que comprar o microfone do Emílio. Ela se inflama nos temas, entendeu? Aqui, ó. Lê Ó, aí. vamos lá. Ah. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares direito. de honra à mesa, Jesus tá lá em Lucas 14, 7 a 11. Então, pensa, 7 Meu, até o 11. pessoal que ia te chamar não vai te chamar mais se continuar essa leitura 7 até truncada. 11, ó. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê um lugar a este. Dê um lugar a este. Sim. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Ó, Bênção. qual que é a... Qual que é a lição? Não, qual que é a lição e qual que é o... O ponto. Tipo assim, o contraponto de tudo, a pegada de tudo isso, de Qual eu que ter é? famoso, tá chegando, entendeu? Mas quando der, olha isso, ó, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os Aleijado mancos... também? Os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir a sua recompensa. Virá da ressurreição dos justos. Entendi. Então, veja a intenção, até de priorizar É verdade. um famoso, né, em detrimento de um pobre. O pobre nunca vai poder te recompensar, Renato. Você quase enfiou o dedo no meu olho. Você percebeu? É. Mas é verdade. O A pobre não a vai. Bíblia, gente, quem tá querendo tirar textos da Bíblia... É, porque esse, que nem esse lance mesmo lá das áreas VIP que a gente tava falando, Pô, cara. revela, tipo assim, como as pessoas estão equivocadas na tratativa com essas pessoas famosas se convertendo. Pô. Como os famosos não entenderam também o evangelho de aceitar. Eu até vi alguém aí falando que foi num lugar, e foi num lugar que tinha área VIP, e foi levando, e o cara falou, eu não sei quem, agora não me recordo, e falou assim, pô, não me senti bem. Fui, beleza, foi muito prático, foi confortável, né, foi legal. Ele falou, mas na hora que eu tava lá e eu vi, tipo assim, pessoas, aquela divisão. Separação, né? Os muros, né? Aí ele falou, pô, não me Pode. senti bem nessa parada. É o livro de Eli, né? É o livro de Eli? A gente leu. Não, Sim, livro de Eli. Não, livro de Eli não. É o Não. filme. Ó, vamos falar de filme de Eli, novo? e se o Messias E se o Messias vivesse tivesse nascido em nossos dias? Não. Tem um livro. Pô, vai na minha. E se Quer Jesus apostar tivesse quanto? vivido... Quer apostar quanto? A lista de Schindler. Não, é assim, ó. É não? Há um tempo atrás, quando eu e Carolita e Renatito éramos mais jovens, a gente leu... O Renato não leu esse livro, mas a Carol leu esse livro também. Não li. Que eu indiquei, chama Eli e se o Messias tivesse nascido em nossos dias. O livro, ele conta a história de Isso, Jesus, certinho. mas se Jesus... Eu sei que tá certo, eu te falei, pô. Mas como se Jesus tivesse nascido ali nos anos 60, tá? É bem legal o livro. E tem uma parte que conta exatamente isso. Jesus chega no lugar e no lugar tá bem dividido, assim, o lugar pra galera rica, famosa, e os lugares pros outros, pra plebe.
E aí Jesus, quando ele entra numa igreja e vê isso, ele vira e vai embora na mesma hora. E leva a galera junto, né? E Os leva- pobres e tal, pra ele pregar lá fora pra esses que tinham sido... que pegaram, né, o lugar. Sim, não e tão- mais, né? Sabe o que eu também acho interessante disso, assim, O da quê? gente falar? Que aí, com esse lance da fama, né? E como as pessoas, inclusive cristãos, valorizam os famosos, aí o que você vê muitas vezes na igreja é pessoas que valorizam mais um pastor famoso que fala ali no YouTube do que o pastor da igreja dele que tá ali, sabe? Sendo Gasta piedoso. semana pra fazer uma investe palavra. tempo, Sim. tudo. Aí ele tem a moral, às vezes, de criticar a pregação do pastor dele, de criticar o pastor dele, por causa de um pastor que ele tá vendo no YouTube, Que afaga o ego. que na verdade, assim, não tá. Sim. No YouTube, o cara não tá sendo pastor, ele tá sendo qualquer coisa ali. Um palestrante, preleitor, o que você quiser, mas pastor. Ele o tá que cheira a angariando, ovelha. ele tá angariando Não tá sendo. Pastor é o que seguidores. cheira. Hã? É o que cheira a ovelha. Olha aí, ó. É o que vê a Filosófico ovelha isso. crescer. Não, tô falando sério. É, Sim. Pastor cheira ovelha? Não, tô sabe perguntando. da vida, sabe do Sim. contexto. Acompanha, A sim. palavra ela é direcionada para o contexto da igreja. Sim. Exato. Para Exato. do que está pegando, de quais as exortações, de quais os ensinos, para o contexto da comunidade. Até porque, assim, ó, se a gente parar pra pensar, eu vou fazer um questionamento aqui pra vocês. Você acha que o ser humano, ele é criado, ou é de Deus o homem ser famoso? Ser uma celebridade? Creio que não. Tem resposta certa Na Você e respondeu cultura. com medo, né? Tem resposta certa Não, e errada. existem determinadas vocações que colocam uns em mais evidências que outros. Não, a minha questão não foi essa. Não, Ser mas posto em evidência, isso aí beleza. agora o homem não foi feito, se essa é a sua pergunta, para ser idolatrado. Esse é o meu ponto. Isso Porque é o que fato. idolatria é a adoração à imagem, né? Ideo de imagem e latria de adoração, Sim. né? Então, assim, a idolatria é você adorar a imagem. Qual é o problema quando a gente tem uma vida e às vezes a gente é idólatra sem perceber, Com os filhos, fato. né? Dinheiro. Eu coloco Com um monte de coisa. Dinheiro. Mas, via de regra, você vê pessoas idolatrando homens e famosos, e aí ele se converte, aí o cara olha mais pra essa imagem do que pra Cristo, que deveria ser o nosso Senhor e aquele em que eu devo Sim. engrandecer e glorificar. Mas não. Não. A resposta para sua pergunta é não. Não. Muito simples. Muito Acabou. simples. Tchau, pessoal. Então, não devamos idolatrar. Isso é um E o grande... coração do homem a gente, Idólatra. rapidamente, a gente idolatra as pessoas. Sempre tem um bezerro de ouro. sim. Sim, exatamente. Seja ele no campo artístico, seja na música, seja no esporte, seja na política. E aí Política a mais gente. recente, Sim, né? sim, mais recente. E aí a gente vê o seguinte. Beleza, tem famosos que se convertem, mas ao mesmo tempo tem ali pessoas da nossa igreja, ou não, das nossas igrejas, né, do nosso convívio ali, pessoas que são ministros e começam a ficar famoso. E isso ganha mais relevância para a pessoa do que ser cristão. Porque esse é um outro perigo que a gente vê e passa de pessoas, pastores que estão ali no ambiente da sua igreja e começam a ficar inacessíveis ou mesmo começam a se distanciar sim, do sim, povo, da entendi. igreja. Por quê? Porque estão ficando famosos. E até o exercício, né, o serviço da igreja É deixado de lado. Fica comprometido. fica comprometido porque Exatamente. se tornou uma pessoa muito famosa e ele não sei se não enxerga ou se não admite isso, né? Eu acho que cabe um exercício das duas partes, tanto desse pastor que está ficando mais em evidência de não deixar isso subir pro coração e permanecer, né, fazendo o que sempre fez, porque isso é de fato a Bíblia, Sim. e também por parte da comunidade, de nunca colocar esse cara aqui, independente da evidência dele, num patamar que não é dele, Sim. né? O altar do coração, né, de todos nós tem que ser preenchido por Cristo, cara, e só. Sim. Entendeu? E eu, ao longo da minha jornada cristã, quantas e quantas vezes eu não ouvi de pessoas que se decepcionaram com Deus, Carol? Se decepcionaram com Deus porque estavam numa caminhada, tendo um pastor por referência, e esse pastor era, é o homem de Deus e tal, não sei o quê. É. Aquele cara caiu e aquela Isso aí. pessoa se frustrou Foi junto, completamente com a É. fé. Não, Mas isso aí é porque normal. Entendeu? Porque tava o olhar fito no Exatamente. pastor e não naquilo que era
isso é natural, né? Uma pessoa ter, por um tempo, às vezes, quando ela se converte, a referência, né? Em outra. outra Isso pessoa. natural, isso é normal. Mas com Esse outro que é a referência tem que levar a olhar para aquilo que... Porque senão fica só Exatamente. em mim. Não, outra, né? não precisa ir longe. Nós, como pais, via de regra, o pai e a mãe, eles são os heróis dos filhos. Exatamente. E, né? Então é o que eu sempre comento lá na igreja. Eu falo assim, ó, eu sou o pai do Natan, do Lionel e da Meli. Só que o meu grande objetivo de vida e propósito é fazer com que eles saibam que o verdadeiro pai deles é Deus. Sim. E um dia eles vão olhar pra mim como irmão em Cristo, não como pai, entendeu? Então, e isso vai levar a gente pro, opa, eles vão continuar me honrando como pai e tudo mais. Mas, eles vão falar, pô, nós somos... Porque no ambiente da igreja, é meio que isso nosso papel, seja famoso ou não. Sim. Porque o que via de regra, a gente... Porque qual é o problema da fama, de você ser uma celebridade? Que a fama passa a ser um ativo seu. E, por exemplo, tem gente, às vezes, que tem uma postura, e aí agora ele não pode mais abrir mão daquela imagem que é idolatrada. Então, como que você passa por conversão quando agora a sua imagem é um ativo que não pode... Não, ele pode, né? Ele pode usar da imagem dele justamente para propagar a palavra de Deus. Sim. O que a gente não vê muitas vezes é a orientação, né? Sim. Para que se faça isso. Eu acho que esse que é o ponto. Sim. Agora, ele se converter e usar aquela influência que ele tem, A influência, boa. A Eu ia influência. falar isso aí. a influência que ele tem para propagar a palavra de Deus, cara, Tudo bem. top. Tudo Lógico, lógico. Sim, como a gente vê invariavelmente aí pessoas que vão em entrevistas lá, em alguns programas, em que conversar com quem não é cristão, você vê ali, claro, tipo assim, ó, cristãos, né? Tô falando de cristãos quando vão nesses programas de entrevistas, programas famosos, o cara que foi, e você vê que, beleza, ele tá dando uma entrevista, tá falando dele, mas pra nós que somos cristãos, fica claro as tentativas dele de, ó, a minha Tá aqui, mensagem ó. é Essa essa. daqui, E tem cara que tá ali que você vê claramente que não, eu tô aqui pra falar de mim mesmo. Exatamente. E por quê? E não é sobre nós. E você entendeu? E eu acho que o grande lance, principalmente quando alguém se converte e já é muito famoso, é isso. Tipo assim, cara, beleza, você já é famoso, legal, você tem muito dinheiro, muita fama, todo mundo te conhece, mas é o seguinte, tem uma coisa que é mais importante do que tudo agora na sua vida, que é a mensagem do evangelho. Exatamente. E antes de você propagá-la, você vai ter que aprender sobre ela e passar por inúmeras Exatamente. coisas. Porque o que a gente vê normalmente disso, de outras pessoas comentando assim, ah, você viu que não sei quem se converteu? Pô, mas tava fazendo isso até agora. Agora, do nada, me converti, ela virou uma santa. Sim. Aí você fala, É como que o problema eu vou? também é que a gente quer, tipo, a notícia, né? A gente quer a manchete hoje em dia. Sim. Então, logo que uma pessoa se converte, a gente já quer noticiar que aquela pessoa virou crente. Sim. Né? Ah, temos mais um pro Tem nosso time. Mais um pro nosso time. Olha aí, ó. Olha aí quem foi. Olha ele. E aí a gente fica nessa questão da manchete, de querer a novidade. Só que nem toda semente frutifica. Sim. E outra, né, meu? Pra nós como nem cristãos... toda semente frutifica. Né, E Leandro? pra nós como cristãos, o mais importante não é a gente ter mais um no nosso time. Não. É aquela pessoa de fato se converter e ser salva. Ser um Tipo irmão. assim, você vê que ela passou por transformação. Exatamente. Isso é mais importante do que eu ter mais um no meu time de crente. O importante é eu vê-la na eternidade. Porque no Sim. fim, hoje em dia, se você reparar, hoje em dia, ser cristão até passou a ser mais um posicionamento político pra muita gente Sim. do que necessariamente ter uma vida de piedade. Hoje em dia tem Exato. muita gente que fala que é Tudo cristão. zoado. Hã? Tá tudo zoado. Tem gente que fala Oi? que é cristão só pra dizer, ah, eu sou conservador, eu sou da direita, eu sou... Tá Cara, chato. meu, Que foi um papo que a gente teve Não, nos tá bastidores chato. outro dia. sim. Porque é tudo A no política aqui. enviesou muitas pessoas ao a igreja e as evangélicas, É. não ao Sim. evangelho. Exatamente. Mas por que eu tô falando que tá tudo muito estranho? Por quê? É tudo aqui e agora. É Sim. só o aqui, é só o aqui, É. é só o aqui. Isso é É o que, cara? assustador. Assustador? Assustador. Não, onde tá o nosso coração? Sim. Eu tô falando sério, Renato, não tô brincando. É onde de fato tá o nosso coração, né? E é só o que importa. Exatamente. Exatamente, Carol. Muito bonito isso que Eu gostei muito
A última frase. É isso. Mas porque, tipo assim, Não é você isso? vê. É isso sim, você tá certa. Porque hoje você vê exatamente isso. Principalmente no campo político, tem gente falando que é crente e não é. Por quê? Porque hoje, Sim. o número de evangélicos no Brasil é capaz de eleger uma pessoa. Sim. Aí, bom, então, que é o que a gente vê normalmente na época de eleição. O cara visita uma igreja, Se batiza. vai lá, Se batiza tem no Rio muita de Jordão. gente... Tem muita gente que pega e sobe no púlpito, Sim. porque tem igrejas que dão esse Mas espaço. aí, por que eles fazem isso? Porque eles sabem que tem gente lá dentro que vai usar isso para votar. Eu vou usar esse subterfúgio, aí o que o cara pensa? Vou pegar a massa de manobra, Sim. que já que pela quantidade de evangélicos a gente elege alguém, então o que eu vou fazer? Vou captar essas pessoas pro meu lado. E aí é onde todo mundo se ferra, porque, cara, ele não é essa a verdadeira intenção. Não. Ele quer só ser eleito, acabou. Agora cabe um outro Acabou. tema aí. Cristãos e a política. Aí, próximo tema. Próximo tema. Next. Aí é um tema Next. complicado, hein? Hein? Porque você tem que saber de política pra falar Pouca de... coisa. Hoje em dia não precisa de muita... Você precisa saber muita coisa, Leandro. Só falar bem. Que isso? Entendeu? Mas é uma Legal. grande... Mas essa questão da celebridade, porque no fim, a gente tem que entender uma coisa. A gente não precisa ser famoso pra servir o evangelho, pra cumprir Não. o nosso propósito. Entendeu? Isso é uma coisa... Porque hoje em dia, a impressão que se dá, e até com um dos temas que a gente já discutiu, que é o da transmissão de culto e tudo mais, dá a impressão que as igrejas, as placas, ou as pessoas, os crentes, precisam ser famosos pra levar o evangelho. Não. E, cara, não necessita. As igrejinhas foi estão assim. acontecendo agora. Exatamente. As irmãzinhas estão lá orando agora. Alcançando a periferia, Renato. Alcançando Sim. o usuário de droga que precisa Matóxico. que precisa de mudança. Verdade. Enquanto isso, a igreja ainda tá... A parada ainda tá acontecendo, né? Nos becos. Nunca dependeu de quantidade, nunca dependeu de pessoas famosas, nunca. O evangelho nunca dependeu disso. O evangelho sempre dependeu Se autossustenta, né? de Jesus Cristo. E de nós sermos fiéis a Ele. A nossa obediência, a nossa fidelidade, Sim. nossa piedade. E não é pelo que eu digo, porque quem tem boca e cordas vocais Vai a fala o que Roma. quer. Vai a Roma. Quem tem Vai a boca Roma. e cordas vocais saudáveis fala o que quer. Por Todo exemplo, mundo nós, né? fala quem... Não, mas é papo sério. A pegada é a vida. Sim. A pegada é o testemunho. A pegada é um tema que a gente... É o fruto, né? É o fruto. É o fruto. É, É esse encontro que você teve com Jesus Cristo. que gera Ser- frutos. Reverberar os frutos do Espírito. Sim. É simples. Isso aí. Exatamente. Não é isso, Leandro? É exatamente isso. Então, Exatamente isso. sobe o som aí. E é isso. Por que sobe o som? Porque Você acabou. quer acabar o Eu quero. programa? Cansada, velho. Ela tá cansada. Não, mas a gente tem que... Preciso fazer feijão, Leandro. A gente tem que... A gente tem que sempre acabar no alto. Não, mas aqui, ó. Hã? Hype. Que hype. O hype, sabe qual é o hype? Quem tem boca, fala o que quer. Não, é papo sério isso. Papo sério agora, vamos lá. Papo Papo sério, vai, papo sério. A internet, quem se sobrepõe, quem se sobressai, quem se sobremaneira, Ai. quem se sobressai Tudo. é quem sabe falar, Renato. Ou como Roberto. você chama? Roberto. Quem sabe falar, ganha espaço. E aí, falar o quê? Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Essa No auge, hein, Leandro? No auge.